Obrigado aí pela paciência. É, Hoje nós estamos aqui com a Rosi, né? Rosi trabalha na ThoughtWorks, ela é diretora de tecnologia na ThoughtWorks e é uma profissional extremamente habilitada nesse tema de inteligência artificial, né? E aqueles que nos acompanham já conhecem assim qual que é a nossa pegada, né? A gente busca identificar o que as mudanças no ambiente da tecnologia promovem na gestão das empresas e na gestão do desenvolvimento. Né? Então, na conversa que nós tivemos anteriormente, a gente teve um panorama de um sociólogo. Né? Hoje, a gente tem um panorama de uma pessoa de tecnologia no assunto. Né? Então, uma expectativa que eu tenho é a gente explorar um pouco agora qual que é o impacto da IA nos processos de desenvolvimento. Né? O que isso representa de ganho de produtividade, o que isso representa de mudança no desenvolvimento de soluções de software. Né? O que a gente tem assim de concepções equivocadas, né? Então, queria agradecer, né, profundamente aqui a presença da Rose, a paciência por esse probleminha que a gente enfrentou agora há pouco. E eu começo essa conversa perguntando, Rose, fala um pouco para a gente sobre a sua história, né? Sobre como você foi parar nessa coisa de inteligência artificial. Compartilhe um pouco para a gente. Primeiro, Cadu, assim, um prazer estar aqui, batendo esse papo. Acho que o estado atual da inteligência artificial demanda que a gente tenha cada vez mais rodas de conversas para a gente se apropriar mesmo, né, do que essa tecnologia pode habilitar no nosso dia a dia enquanto tecnologistas, né? Então, agradeço o convite. Muito boa noite a todas as pessoas que estão aí nos assistindo, interessadas nesse assunto. Bom, eu sou engenheiro de software, né? Eu trabalho com tecnologia há 30 anos, sempre na área de desenvolvimento de software, de delivery e tudo mais. Fui dev, tech lead, arquiteta de software, coordenadora de TI, liderança de contas, liderança de tecnologia de maneira mais ampla. E nos últimos anos, os últimos 3 anos, eu estava atuando aqui na TOTOX, antes desse papel que eu estou agora, que é uma liderança executiva para contas de varejo na América Latina, eu estava ocupando o papel de head de tecnologias emergentes e comunidades, aqui que é um papel dentro da liderança de tecnologia da TOTOX Brasil. E o que aconteceu ano passado com a IA fez a IA ser a tecnologia emergente que tomou conta, né, da nossa pauta. Todos os lugares as pessoas queriam falar a respeito, saber a respeito, os impactos, as possibilidades. Então, eu acompanho enquanto tecnologia emergente IA e outras tecnologias há algum tempo, mas o que aconteceu com esse momento da IA generativa acelerou em todas nós a necessidade de compreender e ajudar nossos clientes a refletir sobre qual é a melhor maneira de integrar isso ao seu ciclo de vida de desenvolvimento, aos seus produtos, admitir algumas incertezas que tínhamos ano passado, mais incertezas do que temos agora, mas ainda existem muitas incertezas sobre impactos. Então, eu acho que a melhor maneira de a gente endereçar isso é a gente ir entendendo os fundamentos dessa tecnologia, porque é assim que a gente descobre a melhor maneira de integrar uma tecnologia na nossa rotina corporativa e no nosso portfólio mesmo individual como profissionais, né? Então, eu estou nessa reflexão e conversando com muita gente dentro e fora da TOTOX e observando também os nossos aprendizados com os nossos clientes e dividindo o que estou aprendendo, né? Então, sou um engenheiro de software, como muitos de vocês que devem estar aqui interessados nesse tema, que também estou compreendendo como que esse momento da IA impacta os produtos todos que fazemos, né? Então, cheguei nesse lugar desse jeito e se conversando e aprendendo cada dia mais um pouco sobre 30 isso. anos não são 30 dias, né?
É, Eu acho que a gente podia dividir esse assunto, né? A gente falando sobre a questão de produto, né? Produto. É, nesse particular, quando a gente fala de produto, a gente pode subdividir ainda mais. A gente pode pensar em termos de produtos do trabalho de quem está elaborando soluções com IA, né? Então, você desenvolver um novo modelo, né? Você desenvolver uma nova heurística, você desenvolver uma nova solução. Esse tipo de trabalho, eu vejo que ele agrega atividades que até então não existiam, né? Então, envolve uma expertise profissional, envolve um conjunto aí de habilidades, de conhecimento que até então não existia. Então, por um lado, a gente tem um produto desse tipo de trabalho, e, por outro lado, a gente tem o produto clássico da engenharia de software, né? Que é você entregar soluções de software. Então, eu vou começar primeiro sobre essa visão de produto da engenharia de software, que são as soluções de software tradicionais, né, que a gente tem cotidianamente, né, independentemente delas incorporarem ou não elementos de inteligência artificial nas suas entregas, né. Então, acho que a gente podia começar essa conversa explorando o impacto da IA no processo de desenvolvimento de software, né. Por exemplo, quando a gente fala em produtividade, né? Produtividade, a gente está falando da relação de bens e serviços entregues em relação ao investimento de tempo ou de dinheiro, né? Então, eu fiquei assim, na verdade, eu acho que a palavra é abestalhado quando eu vi. Eu tinha algumas necessidades aqui na Fato, eu coloquei os requisitos e ele me gerou componentes React para atender esses requisitos, né? Eu não conheço JavaScript, não conheço React, e funcionou, né? Então eu fiquei assim, encantado com isso. Achei, nossa, não vai mais ter trabalho de programador, né? Obviamente, isso não é verdade. Eu queria ouvir um pouquinho sobre o impacto de Copilot, né? E não só Copilot, porque eu vejo que os benefícios da IA não se limitam à codificação. Testes, quality assurance, eu vejo um espaço enorme, né? Para não só em termos de produzir mais em menos tempo, mas produzir melhor, né? Então, queria ouvir um pouquinho de você, primeiro sobre essa partinha, né? Sobre qual é a sua visão sobre a produtividade que a inteligência artificial agrega ao processo de desenvolvimento. Olha, o que a gente experimentou a partir de maneira mais contundente a partir do ano passado é uma evolução que está acontecendo há décadas, né? Então, a IA generativa, que foi o que chamou a atenção a partir do lançamento do ChatGPT para a maioria das pessoas no ano passado, ela é um subcampo dentro da área de machine learning, dentro da área de deep learning, dentro de inteligência artificial em computação, que vem evoluindo gradativamente há muitos anos. Para as pessoas que são da área de data e IA, não houve surpresa com isso, porque os modelos de linguagem estão amadurecendo gradativamente a cada ano. O grande boom, o grande frisson que houve em torno do que a gente experimentou é que os modelos de linguagem atingiram um nível conversacional muito bom e houve um movimento de plataforma que disponibilizou isso para um público muito maior do que antes, tá? Então, antes, os modelos de linguagem, a evolução da própria inteligência artificial preditiva, ela estava restrita a pessoas que sabiam subir esses modelos e disponibilizar num determinado ambiente para acessá-los e fazer o seu uso de acordo com as suas necessidades de negócio. Quando isso se tornou disponível, explicitamente disponível, eu digo explicitamente disponível porque várias ferramentas que nós usamos no nosso dia a dia já tem inteligência artificial embutida e nunca nos contaram, né? Então, assim, as ferramentas de manipulação de imagem vêm usando inteligência artificial embutida. Então, era um movimento mais embutido nas ferramentas.
esse movimento explícito gerou esse interesse, essa movimentação e um monte de novas possibilidades. Então, basicamente, a gente está diante agora de uma inteligência artificial que tem uma capacidade de não só inferir coisas a partir de dados históricos, a partir de uma base de dados, a partir de estatística, mas de gerar novas coisas a partir dessas informações. Esse é o conceito do generativo, com uma qualidade em diferentes mídias muito maior do que a gente já tinha visto. Então, eu estou querendo dizer que isso aí que você falou, que a capacidade que a gente tem, que esses algoritmos têm agora de, a partir de um texto, gerar um código, a partir de um código, gerar um texto, a partir de um texto, gerar uma imagem, essa capacidade de geração multimídia É incrível. É incrível. Impressionante. Então, os impactos dialogam muito com todas as tarefas que a gente pode ter no ciclo de vida de desenvolvimento de software, que tem a ver com essa capacidade. Então, por exemplo, quando a gente está fazendo um produto, a esteira de desenvolvimento de um produto é muito mais ampla do que somente a tarefa de codificar. Nós prestamos muita atenção logo nas ferramentas que apareceram ali de auxílio imediato a código, mas isso que você falou de eu coloco um texto aqui e pedir para gerar coloquei uma documentação e pedir para gerar um código. A mesma coisa acontece quando a gente está falando de eu coloquei algumas ideias que eu tive aqui, pedi para criar umas histórias no padrão que a gente conhece, né? Eu pedi para gerar para esse código aqui um conjunto de testes. A qualidade com que a gente está recebendo a resposta pode apoiar em todas essas etapas, sabe? Então, por exemplo, quantas reuniões você faz para definir um requisito? Né? Quanto tempo você está dentro de um time discutindo, fazendo um brainstorm, e depois do brainstorm alguém parava para consolidar isso em sintetizar o que foi discutido em algumas frases para a gente fazer o próximo passo. Tudo isso pode ser feito muito bem com o apoio de IA. E tudo isso acontece no ciclo de vida de desenvolvimento de software. Então, os ganhos de produtividade, eles são mais efetivos quando você olha o ciclo de desenvolvimento como um todo, quando você identifica no ciclo de desenvolvimento do seu time quais são os gaps que eu tenho, as fricções, as amarras que estão atrapalhando o fluxo, e se esses lugares onde você tem uma interrupção do seu fluxo de trabalho, uma demora para conseguir as informações, para discutir determinadas coisas, você tem ferramenta de inteligência artificial à sua disposição para apoiar as pessoas envolvidas nisso, você tem chance de diminuir aquele ciclo. Então, aqui dentro da TOTWORKS, a gente observou, nas clientes que a gente tem observado, a gente tem visto ganhos, olhando o ciclo de vida todo de desenvolvimento, entre 20% e 30%, dependendo da maturidade, inclusive, de engenharia daquele lugar. Por que eu estou dizendo isso? Porque quem nem sabe onde estão os seus gargalos também não sabe onde trazer a ferramenta para apoiar. Então, eu tenho dito que quem fez bem o dever de casa, sabe, de ter uma esteira de delivery que bem organizada, onde você está melhorando continuamente o seu caminho para a produção, onde você implanta um processo de melhoria contínua, onde você está sempre revisando onde são os seus pontos de desperdício de tempo e gargalos, quem tem esse processo de trabalho mais observado dentro de um ciclo de melhoria contínua, aproveitou mais rápido as potencialidades, porque conhece os seus pontos de desperdício de tempo. Né? Então não adianta nada todo mundo focar ali em fazer todos os devs usarem Copilot se, por exemplo, na sprint do time, o time fica muito tempo esperando chegar o requisito para desenvolver. Então o problema está antes de chegar. Sobre isso que você está comentando, eu posso compartilhar uma percepção? Eu queria ouvir a sua opinião sobre essa percepção. Eu vejo risco, inclusive, de, como toda ferramenta, ela ser usada para intensificar um problema. Quando eu vi essa coisa, né, de eu escrever um requisito, e uma coisa que eu faço bem é escrever requisito.
Quando eu escrevi o Desinteiro Geral, o Código para mim, eu fiquei assim, eu acho que a palavra foi alucinado, fascinado, fiquei fascinado. Acabei, eu fiquei assim, chegou um final de semana, não conseguia parar de fazer aquilo que. Mas, na verdade, tudo aquilo que eu estava fazendo deveria ter sido feito num PowerPoint, deveria ter sido. Eu tava pegando um conceito, eu estava usando JavaScript para refinar aquele conceito. Eu estava usando. Porque estava tão fácil fazer aquilo, né? Só que é muito diferente você ter uma aplicação, ainda mais uma aplicação corporativa, né? Que é um protótipo, né? Então, eu vejo muitas equipes tendo assim eu não vou chamar de desperdício, mas usar uma chave de fenda quando ele deveria estar usando um alicate, sabe? E aí, com o advento da IA, ele acaba tendo assim mais uma motivação, mais um drive para usar esse alicate. Esse é um primeiro comentário que eu queria ver tua avaliação. Uma segunda coisa que eu percebo é sobre, quando a gente fala de produtividade, inevitavelmente a gente tem que ter um referencial de qual é o produto que a gente está discutindo, né? Então, eu vejo muitas equipes, ela faz aquilo que deveria ser um protótipo, ele faz aquilo já em Java, vamos dizer assim, né? E o cartão está feito, né? É um produto. Aí agora ele tem que pegar e fazer esse refinamento de novo na própria linguagem Java lá. É outro cartão, outro produto. Só que numa perspectiva de um executivo, o que eu estou vendo? Eu estou vendo um esforço sendo gasto maior do que poderia ter sido gasto. Até recentemente, isso não era tanto um problema, por mais incrível que pareça, porque todo mundo está tão desesperado com esse negócio de transformação digital, meu negócio vai acabar, né? Então, não importa quanto dinheiro eu gasto, porque eu preciso ter a transformação digital, senão meu negócio vai ser engolido por um Uber, né? Então, esses dois pontos, né? Sobre a representação do produto, quando você comenta 20%, 30%, se você puder explorar um pouquinho, né? O que representa esse 20%, 30% é um número que bate com os números que eu tenho, é um número que está coerente com a referência que eu tenho, e sobre esse ponto de atenção, né? Se você vê um potencial de uma ferramenta que é fascinante como acabar conspirando ao invés de ajudando. São pertinentes as perguntas, são absurdas? É uma coisa também que a gente discute bastante aqui dentro, que existe também o potencial da gente amplificar más práticas, porque é fácil amplificar o que você está fazendo. É fascinante, entende? É fascinante. E uma das coisas, inclusive, que a gente chama atenção, assim, um cuidado que a gente recomenda é que a gente, quando começou a usar IA generativa aqui dentro da Totox, nós criamos alguns guarda-reios de segurança para nossas pessoas, para elas terem, para quando elas forem experimentar, mesmo em acordo com as clientes, terem cuidados que a gente não tinha certeza que todas as clientes estavam discutindo isso. Então, nós criamos guarda-reios próprios, e uma das coisas que a gente cita lá é que a responsabilidade do código continua sendo sua, né? Não seja leniente em revisar uma sugestão de código, um texto gerado por uma inteligência artificial. Continue assumindo a responsabilidade que você está fazendo. E uma das coisas que a gente se preocupa é que até pessoas mais cuidadosas, se elas passam muito tempo com o texto sendo sugerido para elas, em caso de codificação, por exemplo, elas podem ter uma certa fadiga e começar a aceitar coisas que ela não aceitaria se tivessem mais descansados, porque parece muito bom, parece sempre muito bom. Eu conto uma das primeiras coisas um dos primeiros exemplos que eu dei quando isso tudo começou e eu comecei a experimentar as ferramentas que estavam disponíveis, conversando com um amigo, a qualidade com que uma dessas ferramentas de chat me entregou uma procuração, que é um documento que todo mundo precisa em algum momento de uma procuração. Não sou da área de direito, eu tenho uma irmã advogada, ela sempre faz as coisas para mim, mas para a minha qualidade de análise de um documento gerado, uma procuração gerada, eu achei excelente a procuração.
Acontece que eu não sou advogado, não é a minha especialidade. O meu olhar sobre aquele não é o olhar técnico e apurado de uma pessoa especialista nisso. Provavelmente, um advogado olhando essa procuração vai encontrar alguns problemas, né? Assim como se eu pedir para uma ferramenta fazer um código a partir de requisito para uma linguagem que eu não conheço, eu tenho menos capacidade de ter olhar crítico sobre aquilo para identificar pontos possíveis de falha se esse código fosse um código longevo. Sem contar que a gente não está fazendo crudes, né, Cadu? Assim, a gente está fazendo produtos que são parte de um ecossistema corporativo, que tem ali padrões a serem seguidos, que precisam interoperar com outros serviços e outros produtos que existem naquele ambiente. Então, esta pessoa que está recebendo aquela recomendação de código, seja de código, seja de quebra de card, de qualquer etapa, ela é importantíssima para continuar criticando o que a ferramenta está entregando. O que a gente precisa pensar é que, quando a gente fala de ganho de produtividade, a gente precisa pensar na perspectiva de ajudar as pessoas a fazer melhor ainda o que elas fazem. E não precisar dessas pessoas que já conhecem o seu produto, que já conhecem o seu ciclo de desenvolvimento, que já conhecem o seu negócio. Essa associação é que é poderosa. Porque se uma pessoa ela está conseguindo entregar ali X com o apoio de uma ferramenta dessa, ela consegue melhorar sua produtividade, né? Um time, porque a gente sempre gosta de analisar isso dentro de um conjunto. Entre 20% e 30%, talvez você consiga entregar mais rápido uma feature que você está precisando. Talvez aquele backlog ou aquela dívida técnica que ficava para trás, ela consiga entrar no ciclo de vida. Isso é sobre transformar. Talvez o seu time consiga entregar os seus compromissos de negócio sem gerar over jornada, sem gerar hora extra, que gera custo. Então, eu sempre procuro fazer as pessoas pensarem que esse é um discurso da TOTWORKS, há muito tempo a gente fala isso, só no nosso Look Inglês, que é um relatório anual que a gente fala de tendências de tecnologias. Eu acho que há 4 anos a gente fala que o melhor lugar da IA é como parceira da experiência humana, ampliando a experiência humana, né? Então, eu concordo com você que existe um potencial, sim, de amplificar práticas ruins se você não tem pessoas assim que estão habilitadas para ter um olhar crítico sobre aquilo que está sendo gerado. O guardrail. Achei bem interessante essa coisa. Aproveitando que você falou sobre isso, a gente não esquecendo dos 20%, 30%, você consegue explicar um pouquinho melhor a quem você se refere por um guardrail? O guardrail, o que a gente chama de guardrail aqui são uma série de práticas que a gente precisa ter ao usar determinada ferramenta. Né? Assim como você tem guarda-reios de segurança, como a maior parte das empresas estão acostumadas a ter, né, no desenvolvimento, e aí pode ter guarda-reios específicos para quem está desenvolvendo back-end, para quem está desenvolvendo práticas que protegem, esse aqui é o mínimo que nós precisamos fazer quando estamos fazendo produtos dessa natureza. A gente está falando de governança corporativa, né? Estou falando de governança, porque uma das primeiras coisas que a gente recomenda é que as pessoas discutam, assim, você está abrindo um uso para mais um conjunto de ferramentas super poderosas e interessantes, mas que tem riscos de exposição, tem riscos de, por exemplo, se você está usando ferramentas públicas, né, gratuitas, você não deve colocar informações pessoais, informações que são sensíveis do ponto de vista de negócio, porque os dados, aqueles dados que você está informando ali, eles estão sendo usados para fazer treinamento de modelo, a depender da ferramenta que você está usando. Né? Então, a gente tem uma série a gente criou uma série, os guarda-reios dizem respeito a isso, a como a gente tem um comportamento seguro diante de ferramentas. Por exemplo, a gente não usou ferramentas de IA generativa sem a anuência formal das clientes. Tá? A gente, para cada cliente que a gente usou, a gente discutiu com a área de segurança da cliente como seria o uso, que discussão já está acontecendo lá.
né? Fizemos todo mundo entender quais eram as possibilidades e cuidados com aquela ferramenta. Apareceu rapidamente as nuvens, né, disponibilizando instâncias de algumas ferramentas dentro da instância do cliente, clientes que têm soluções em nuvem, que isso é um uso muito mais seguro, porque eles garantem que os dados que estão sendo passados ali ficam na instância daquela cliente. Então, a gente e dentre essas práticas tem isso, né? A anuência da cliente, não informar, não fornecer informação pessoal sensível e de negócio em ferramentas que são públicas, não ser leniente em relação à verificação do resultado, continuar assumindo a responsabilidade daquilo que está sendo gerado, só para você ter ideia, alguns dos guarda-reios que nós sugerimos, e quando a gente fala de governança de IA, a gente também sugere que as clientes façam essa revisão e discutam os seus guarda-reios, porque tem cenários e clientes que podem ter guarda-reios mais rigorosos do que outros, né? A gente sempre sugere pelo menos os que a gente usa. Então, por quê? Porque são ferramentas que estão aí à disposição, gente. E as pessoas, e é fácil usar, é interessante usar. Então, as pessoas podem ir por um caminho de estar fornecendo informação em plataformas que você está expondo. Exato, expondo dados do contexto que é reservado, né? Que é daquele contexto corporativo, que é pessoal de alguém, né? E tem toda a nossa responsabilidade muito antes da IA, que a gente precisa ter com dados de qualquer que seja a pessoa, indivíduo ou empresa, entendeu? Então, essa reflexão é super importante também, porque você tem uma exposição, uma vulnerabilidade de segurança, porque você estava tentando experimentar e tentando... É muito, né, é muito perigoso, muito frustrante, até por objetivo. Não, é um ponto de atenção isso. Rosi, sobre essa coisa da produtividade, né? A gente está, já que a gente falou de governança, né? Hoje em dia é muito comum cada equipe ter as suas próprias métricas de produto, né? Então isso acaba dificultando a gente avaliar essa questão de produtividade, porque eventualmente uma equipe trata um cartão de retrabalho como sendo um produto, né? Outra equipe já não trata um cartão de retrabalho como sendo um produto. Uma terceira equipe tem um critério para estabelecer o que é um cartão diferente de outra, né? Eu estou usando o termo cartão para tratar um cartão do Gira, um cartão de Kanban, enfim, é como o trabalho hoje está sendo aqueles cartões amarelos, né, que se coloca na parede, né? Então, falando cartão nesse sentido. Eu tinha um referencial muito próximo ao seu, né? No mínimo aí 20% de ganho de produtividade. Então, isso bateu. Achei muito interessante essa informação que você compartilhou conosco. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a história desse 20%. No mundo que hoje está tão difícil você avaliar a produtividade, né? Porque esses fatores aí que eu coloquei, deixou de ser uma preocupação numa perspectiva corporativa essa questão de produtividade. Acabou sendo cada ilha, né, cada equipe, tem a sua visão própria específica de produtividade. Como é que me fala um pouquinho sobre esses 20, esses 30, qual que é a história desse número, assim, mais ou menos? A história desse número ele parte da observação que a gente começou a fazer logo que nós começamos a experimentar e a gente foi tendo a aprovação das clientes e observar isso nas clientes que a gente tem e a gente colhendo feedbacks e números dos times que estão fazendo usos conscientes, organizados disso e a gente foi vendo ali um tempo salvo bem interessante nas atividades de escrita de histórias, refinamento, em cerimônias, em codificação também, mas então a gente tinha uma hipótese e validamos essa hipótese coletando esses casos de uso com as nossas pessoas. Uma redução de esforço, então, na verdade, né? É uma redução de esforço na ordem de 20%, 30%. Exato. E eu acho, Cadu, eu tenho uma visão sobre essa questão de produtividade que, assim,
eu não acho que é tão difícil medir produtividade. O que é difícil é comparar a produtividade. E eu questiono se a gente deveria estar fazendo isso. Porque dentro do raciocínio de você implantar nas equipes um raciocínio de melhoria contínua, constante, cada equipe, o jeito de você fazer um coletivo, eu tenho 20 times de desenvolvimento. Como é que faço todos esses times seguirem melhorando seus produtos, melhorando a sua produtividade, melhorando a sua entrega, estimulando nesses times de produto que eles busquem, que eles estejam sempre se avaliando, se comparando com eles mesmos, que eles estejam constantemente se desafiando naquilo que estão fazendo, buscando a melhor versão deles mesmos ao longo do tempo. Então, uma das coisas que a gente sugere comece com que a gente tem às vezes as pessoas que querem saber disso nem tem assim métricas bem coletadas, sabe? Primeiro você tem que ter um baseline para você se referenciar. Como é que estão as métricas? Quais que você mede do seu time, seja métricas de fluxo de entrega, seja as métricas de produto, as métricas de software, todas elas combinadas são relevantes. Por quê? Porque eu não quero só que o card ele chegue ao final rápido, eu quero que isso aconteça sem gerar novos bugs, sem gerar rework, sem piorar o produto. Por isso que é um olhar holístico. Eu estou trazendo uma ferramenta nova que vai mexer com várias tarefas que eu tenho dentro do ciclo de vida de desenvolvimento de software. Eu espero ajudar na execução dessas tarefas, salvando tempo, como você comentou, né? Fazendo elas com menos esforço, mas eu não quero que isso gere outros problemas. Por isso que o que a gente recomenda é que você precisa estabelecer um momento em que você... essa aqui é as minhas métricas atuais, antes da introdução dessas ferramentas, e eu vou observar cada time ao longo do tempo, como essas métricas estão se modificando, e não são só métricas objetivas que vão dizer isso. Eu também vou conversar com as pessoas para ver como é que está a experiência delas, porque é tudo sobre gente, sabe? Você é a melhor pessoa para me dizer se você está fazendo uma tarefa melhor, se você está tendo a sua capacidade de fazer o seu trabalho ampliada, se finalmente você está tendo tempo de fazer de uma maneira o trabalho da sua especialidade, porque tem vários trabalhinhos burocráticos, que esses são ótimos para você delegar para a inteligência artificial, que ele tá fazendo por você. Você está orientando ali a ferramenta que tem à sua disposição para ele fazer parte desse trabalho, enquanto você está liberado para ter uma discussão e fazer uma coisa mais criativa, que às vezes você, gerente de produto, não estava tendo fôlego, você, agilista, não estava nem conseguindo, eu nem estava conseguindo, sabe, conversar com o meu time sobre os gargalos que eles têm no ciclo de vida de desenvolvimento de software, porque eu levava muito tempo só comparando os números. Agora eu estou com uma ferramenta aqui que eu jogo as informações, ela já me dá aqui 3 opções. Como eu sou especialista disso, eu vou perceber se tem alguma sugestão errada ali. Eu vou perceber se tem algo gritando. Porque, como você falou, você escrever requisito muito bem. Se você resolver delegar alguma parte do seu trabalho de escrita de requisito para uma ferramenta de inteligência artificial, vai gritar na sua frente se ele estiver sugerindo alguma coisa nada a ver, porque você é especialista nisso. É esse o potencial que a gente precisa explorar, sabe? É liberar essas pessoas de algumas tarefas burocráticas, para que elas voltem a ter tempo para fazer o trabalho criativo e façam essas tarefas burocráticas que impactam muito no path to production de um produto, de um jeito mais rápido, porque é isso que essa tecnologia consegue nos habilitar agora. Uma habilidade trans agora, né, que todo mundo vai ter que ter, é a habilidade de saber pedir, né? Isso é uma coisa que exige de nós. Isso é aprendizado e vai melhorando. É outra coisa que a gente observou, conversando, entrevistando pessoas que estão usando, muitos gerentes de produto, a gente tem conversado muito com gerentes de produto aqui, que as pessoas vão, à medida que vão usando, e a gente está compartilhando prompts entre as pessoas do mesmo perfil, são todas práticas que ajudam a ir elevando aos poucos a maturidade e a fluência de IA do seu time.
né? A gente tem observado que quando o pessoal começou, as pessoas da mesma value stream, dentro de um determinado, vários times compõem lá uma value stream. As pessoas que começaram a compartilhar prompts para fazer coisas entre elas, elas foram aprendendo a fazer prompts melhores, a perguntar de maneira melhor, a ter esse diálogo conversacional, quando você está usando uma ferramenta conversacional com uma qualidade que realmente passou a ser útil. É aí que está o valor da experiência e da troca. E isso você está estimulando as pessoas a evoluir gradativamente para fazer a próxima versão melhor dela na próxima sprint, sabe? Por isso que eu digo que eu não acho difícil medir produtividade, eu acho difícil comparar. O melhor critério de comparação de um time é com ele mesmo, é a fotografia dele no passado, que você compara com a próxima. E a gente consegue, no coletivo, gerar uma melhoria de todo mundo se você estimula esse ciclo contínuo de melhoria constante dos produtos, das práticas. Só que isso tem que envolver tudo. Eu não vou construir um produto com métricas de negócio fantásticas se eu tenho métricas de engenharia muito ruins, se eu tenho métricas de delivery muito ruins. Não fecha, essa conta não Em fecha. algum momento essas coisas convergem, né? Em algum momento Exato. essas coisas, o ruim de um lado acaba convergindo do outro lado. É Até inevitável. porque, Cadu, a gente não está falando dentro do ambiente corporativo, quando a gente fala de melhoria de produtividade, as pessoas querem economizar dinheiro. Vamos ser francos, você está envolvido nisso, você sabe. E essas ferramentas, o uso dessas coisas não é um uso também barato. Né? Quando se traz uma ferramenta dessa para o ambiente corporativo, se traz dentro do contexto de que está disponível em alguma nuvem, você paga licenças, tem um investimento para isso. Né? Por isso que precisa ser pensado, porque nesse lado do passivo, você está comentando os passivos, né? A gente estava falando dos ativos, né? Dos benefícios, dos ganhos. Você está colocando nessa balança um passivo aí, né? Um custo, uma despesa. Nesse lado do passivo, além das despesas assim óbvias, que são as despesas de licenciamento, né? Despesas de armazenamento, você tem um ponto que as pessoas às vezes acabam esquecendo. O nível de exigência do cliente ele vai mudando, né? Então, por exemplo, você imagina um sistema de gestão de contrato, né? Anteriormente, bastava que ele fizesse algumas críticas, ou fizesse algum tipo de regras, né? Regras. A cada vez mais, os sistemas que você tem, eles vão ter que incorporar com parte deles a inteligência artificial, e isso muitas vezes vai envolver atividades que até então, é que a gente falou lá no início, né? Atividades que até então não existiam, né? Então, vamos colocar assim, se antes o esforço de desenvolvimento, 100%, né? Eu tenho aqui um percentual de análise, eu tenho aqui um percentual de arquitetura, eu tenho aqui um percentual de implementação, eu tenho um percentual de teste. Eu vejo que vai ter assim, vai ser inevitável que todas as soluções incorporem elementos de IA e que nas equipes você tenha um cara que seja um cara voltado para selecionar, desenvolver, modelar, implementar esse componente de IA nas soluções de software. Procede isso aí que eu estou falando? Procede. Tem até um colega meu aqui na Totrax, um dos especialistas de IA que a gente tem, eu acho que ele fica no Canadá. Não, é o nosso head, ele fica nos Estados Unidos. Mike Manson, ele fala assim, eu não estou dizendo que o seu negócio ele pode deixar de existir por causa de IA, mas o seu negócio ele pode perder competitividade diante de um concorrente que saiba usar IA melhor do que você. Né? Então, assim, não vamos retroceder, não haverá esse movimento de retroceder. A gente vai ser mais impulsionado, porque a tecnologia está à disposição, tá? A incorporar nos nossos produtos esse tipo de inteligência. Né? E vai ficar para trás o produto que não incorpora esse tipo de inteligência. Está totalmente certo que a gente vai começar a precisar. A gente está vendo a área de dados, nós temos tempo de carreira, a gente é antes de existir a área de dados, né, Cadu? A gente, né, codamos SQL, né? Provavelmente você também. Então, fomos nesse momento. Mas o primeiro programa foi feito em 1984. Olha aí.
Olha aí. Eu estou na área aí desde 94, fazendo coisas antes de sistemas distribuídos, antes de sistemas de bancos de dados relacionais, inclusive. Então, assim, indexei muito banco de dados e arquivo na mão para dar conta. Mas, enfim, a gente está vendo a área de dados se consolidar já há alguns anos. Temos carreiras específicas, sim, né? O que faz uma pessoa engenheira de dados, o que faz uma pessoa cientista de dados, um especialista de machine learning, são capacidades bem específicas e que estão ficando cada vez mais essenciais, porque... Uma coisa interessante você falou. Então, você vê, na verdade, como uma evolução do cientista de dados, uma evolução, né, dessas pessoas que já estavam aí na área, né? Que já estavam... Hoje, se você precisa de um principalmente para a incorporação de IA dentro da jornada dos produtos digitais, algumas dessas carreiras que nós já conhecemos de dados, elas conseguem, elas são essenciais para endereçar, para fazer o planejamento desses modelos que você vai usar para trazer essa inteligência. Né? Tem algo a mais, não é? Sim, sim, mas a gente também está observando o surgimento a possibilidade de surgimento de outras carreiras específicas ou de capacidades novas, por exemplo, pessoas de produto que especializadas em IA, que compreendem, que têm uma navegação um pouquinho mais profunda para pensar um produto com features de IA, entendeu? Trazendo capacidade de IA para esse produto. A gente está vendo aí a possibilidade de surgir estrategistas de inteligência artificial, né? Como a própria pessoa que você conversou, né? Surgiram os heads de inteligência artificial nas organizações, que é um cargo super recente, porque Eu ainda não entendi muito bem o que um cara desse faz. É um negócio que eu não consegui ainda mapear assim, muito bem qual é o escopo, né, dessas pessoas. Estou tentando entender. Eu acho que o que eu observo é que são pessoas que elas estão ali para habilitar a fluência de inteligência artificial naquela organização. É muito mais para destacar a disciplina e dar relevância e fazer a discussão, levar para um lugar estratégico. Aí eu acho, exige dessa pessoa um conhecimento que envolve desde a área de dados, de engenharia e de negócio, para juntar todas essas capacidades e posicionar, vamos dizer, uma disciplina dentro de um negócio, né? Então, eu observo que é um papel mais ligado a esse tipo de coisa. Mas, sim, pensa aí que os produtos que a gente tinha, quando a gente não tinha tecnologia, por exemplo, para fazer determinados tipos de design de interface, né? A gente viu interfaces bem rudimentares. O sistema de contrato que você está falando, né? O que as pessoas acessavam um sistema semelhante a isso, em termos de interface com o usuário mesmo, na década de 90, para o que ela tem acesso hoje, assim, não dá para a tecnologia continuar evoluindo e a gente abrir mão do potencial que ela tem. Então, naturalmente, os produtos vão sendo puxados para evoluir junto. Então, hoje, as empresas coletam uma quantidade imensa de dados sobre os seus clientes, sobre a experiência do seu cliente dentro do seu produto, e ainda usam muito pouco inteligência de negócio a partir desses dados, ainda converte muito pouco esses dados em inteligência de negócio, né? Então, imagine quantas pessoas em produtos que têm, por exemplo, estrutura de back-office, que precisa tomar decisões para impulsionar um produto, para fazer promoção, para fazer personalização, né? Deveria estar lançando uma promoção para São Paulo, um produto, sei lá, uma plataforma digital que vende no Brasil todo. Por quê? Porque é comum em São Paulo, nesta semana, as pessoas estarem interessadas nesse conjunto de produtos. Esta informação está refletida na jornada que as pessoas consumidoras estão tendo dentro daquele produto. E não estou falando de IA generativa para isso. A própria inteligência artificial preditiva, convencional, que é muito estável, que está disponível há bastante tempo, ela já entrega muita coisa nisso. Quando você fala de inteligência artificial preditiva que está há muito tempo, no fundo está falando de modelos de regressão, né? Modelos de regressão, árvores de regressão, esse tipo de modelo, né? Esses modelos que trabalham em cima de dados histórico-estatística e algoritmo, dentro de modelos
de redes neurais, mas que a diferença desses de IA generativa é que ele tem essa capacidade de gerar algo novo a partir dessa combinação. Né? Então, a gente já tem muita coisa à disposição que pode entregar de inteligência de negócio que ainda não é bem explorada, às vezes, pelos produtos. Agora, com IA generativa, tem um tanto de coisas a mais. Então, quem vai ficando para trás vai acumulando um passivo muito grande depois para se atualizar. Então, para mim, é irreversível esse caminho de que os produtos vão ser cada vez mais aprimorados com o uso de inteligência artificial e com o uso com o uso de dados de um jeito mais amplo, de modo geral, entendeu? Não só essa inteligência artificial generativa, mas também o próprio a inteligência artificial que já tem maturidade, já estava à disposição, mas que a gente ainda vê muitas empresas explorando pouco, no sentido de transformar os seus dados em inteligência de negócio. Isso exige governança de dados, isso existe estratégia de dados, estratégia de inteligência artificial, entendeu? Que é uma coisa que a gente observa que ainda está avançando devagarzinho. Então, às vezes, o uso tem até muita gente, tem até time de data, mas essas coisas ainda estão se organizando, sabe? Perfeito. Rosi, só para a gente concluir, já? Que rápido, são 8:55. São 8:55. Nossa, voou. Passa rápido, né? Tá rápido. Eu, na verdade, eu estou numa idade que alguma coisa, estava vendo um documento ali que é de 2019, o documento, né? Aí, pô, é recente, eu pensei, né? Mas aí quando eu fui fazer a conta, né? São 5 anos, né? 5 anos não é recente, 5 anos são 5 anos. Então, acho que o tempo vai passando, a referência de tempo da gente vai aumentando também. Mas um ponto que eu queria... Como você vê o produto desse sujeito, né, que monta essas redes neurais, porque tem que montar, né? O sujeito que faz a modelagem desses modelos preditivos, né? Quando a gente fala de software, o produto são itens de configuração, né? São programas, são telas, são requisitos, são casos de teste, né? São de maneira técnica, são esses produtos, né? De maneira não técnica, são funcionalidades que estão sendo incluídas, alteradas ou excluídas, né? Então, você tem a visão técnica, a visão negocial desses produtos. Agora, não é o caso, né? Porque a modelagem, eu não estou mapeando requisito, né? Não estou... o sujeito que faz isso, ele precisa ter ferramentas de software dele para fazer isso, né? Tem... Como é que você... fica à vontade de elocubrar, né? Como é que você elocubra, né? O produto desse sujeito. Vamos supor que eu queira contratar uma pessoa, eu sou um gerente, ou então eu sou um diretor, eu quero avaliar se esse cara não está me enrolando, né? Qual a sua visão sobre o produto que esse cara entrega? Olha, os entregáveis de produtos de dados, eles são mais parecidos com produtos de software do que a gente pensa. A gente só não está acostumado. É a mesma dificuldade, eu acho, que a gente tem, às vezes, para tangibilizar os entregáveis de plataformas em software. Por quê? Porque eles servem a outros produtos digitais. Né? Então, é possível fazer da mesma maneira que a gente faz planejamento, roadmap de entrega de delivery de software convencional, o planejamento de entrega de um modelo. Eu tenho expectativas sobre esse modelo. Eu faço também uma pipeline desse modelo, porque a gente está falando de modelos... Né? Se a gente está falando de atividades, se a gente for pensar em termos de produto, né? Como é que a gente mede um modelo? Como é que a gente quantifica o modelo? Existe alguma forma assim, de pontos de modelo? Existe um modelo que seja mais complicado, um modelo que seja mais simples, que existe menor esforço? Existe, e de novo, eu acho que passa a medição, como você falou, cada vez mais a gente está experimentando times medindo o seu esforço e a sua entrega de maneira diferentes, né? Então, é difícil você encontrar, talvez,
Aí as pessoas, engenheiras de machine learning, cientistas de dados, podem depois comentar aqui e trazerem o ponto de vista dela, que eu nunca fiz delivery de produtos de dados nesse nível, mas eu acho que o difícil é se você quiser criar um critério único para comparar todo mundo, tá? Mas a partir do momento em que você tem um compromisso que aquele modelo ou aquele dashboard, porque em caso de ciência de dados tem relatórios, tem dashboard, tem entregas que são mais concretas e visíveis do que aquelas que ficam nos bastidores servindo a outros modelos. Mas um time que começa a fazer uma esteira de entrega de dados, ele precisa quantificar isso e vai quantificando e entregando aos poucos, tanto quanto a gente faz com software. O que é desafiador é você estabelecer, talvez, eu acho isso, um padrão. Isso talvez ainda seja, porque, na verdade, a gente estimula que tudo a gente pode tratar como um produto, porque a gente não tem mais tempo para estar fazendo software que não entrega valor. O que torna uma coisa produto, no meu ponto de vista, é aquilo que entrega um valor de negócio. Né? Então, a gente tem estimulado, dentro aqui da TOTAX, já há uns 2 anos atrás a gente falou, a gente deve tratar plataformas como produto. Né? Porque muitas vezes a gente não tratava os produtos de plataforma porque são produtos que servem a desenvolvedores, servem a outros microserviços. A gente não levava práticas de produto e, por exemplo, as lideranças de tecnologia tinham dificuldade imensa de provar para o resto da empresa porque investiu na sua plataforma de Developer Experience. Por quê? Porque a gente nem levava pessoas de produto para olhar, para cuidar desses produtos, sabe? E aí você está fazendo, as features são organizadas e priorizadas, considerando apenas aspectos técnicos, e a gente não articula bem o valor quando vai explicar para alguém de negócio. Então, a gente acredita que tudo que é desenvolvido precisa ser tratado como produto, dados precisa ser tratado como produto, no sentido de que pode não ter uma tela que um usuário veja, que um usuário acesse diretamente aquele produto de dados, mas ele precisa ter um significado de negócio que permita que eu articule o valor disso. Então, eu preciso de pessoas de produto com fluência técnica para nos ajudar a identificar esses entregáveis de uma maneira explicável para quem é de negócio. Talvez aí, quando a gente consegue fazer isso, a gente consiga estabelecer coisas que uma pessoa que responda essa pessoa que está falando assim, não, eu estou com 10 times aqui, eu preciso saber, eu preciso entender o que eles estão entregando, eu não sou pessoa de data, eu preciso ter certeza que faz sentido. Isso que você está me dizendo essas pessoas estão me entregando coisas técnicas que elas não articulam valor adequadamente, porque eu que pago isso, que sou dono do negócio, não consigo compreender porque o que elas estão me entregando. Isso é falta de articulação. Então, a chave é você conseguir, como você comentou, articular onde está o valor naquilo ali. Né? E tem que ter valor. Pode ser uma configuração, pode ser uma pipeline. Precisa ter valor, porque ninguém está com dinheiro sobrando para investir tempo, energia, orçamento naquilo que não entrega valor para aquilo que é prioridade naquele negócio. Entendeu? Então tudo precisa ter. Inclusive que se você investe numa plataforma interna, por exemplo, uma plataforma de Developer Experience, você está querendo fazer isso porque tem alguma questão ali com a experiência de desenvolvimento das suas pessoas desenvolvedoras que está afetando os resultados dessas pessoas, que está atrapalhando métricas de negócio. É preciso articular isso. Eu acho que a chave está aí. Se isso é bem articulado, não fica difícil de você medir e começar, dentro daquela organização, a criar entregáveis compreensíveis por todos, que é o trabalho que muitas vezes quem está medindo, né, quem tá fazendo a gestão, precisa explorar, entendeu? Precisa entender. O Ellison nos colocou um comentário interessante aqui, né? O que eu entendi da fala da Roser não é que seja idêntico à engenharia de software, mas que seja análogo, né? Na medida em que você consiga mapear o valor que aquilo ali está sendo entregue, né? Você consegue, de alguma maneira, representar um produto. Né? Eu entendi que não é que seja idêntico, não é uma funcionalidade,
não é o caso, mas a questão do intangível, né? Que software é intangível, né? Então, Exato, eu apesar acho. do software ser intangível, como é um negócio que já tem uma história mais longa, como é um negócio que já tem uma maturidade maior, já existem padrões para fazer isso, né? O que eu entendi da fala da Rose é que há uma analogia entre você ter uma representação de produto de um intangível, que são esses modelos, que são não sei como chamar essas heurísticas, essas construções, né? Com a engenharia de software, mas não necessariamente os mesmos métodos ou as mesmas soluções que sejam adotadas para um sejam adotadas para outro. Do que eu entendi da Rosa, inclusive, nesse ponto eu divirjo um pouco dela, você me corrige se eu entendi errado. Na visão que ela compartilhou conosco aqui, ela vê que produção seja algo para ser tratado sempre localmente. Que é mais importante comparar-se com si mesmo do que comparar-se transcendendo si mesmo a equipe, né? Transcendendo a equipe. Eu concordo com ela no que se refere a algumas métricas. Agora, eu tenho uma visão de que, numa perspectiva corporativa, eu preciso ter algum mecanismo que transcenda a equipe e que me permita, de maneira coletiva, avaliar se eu estou tendo desperdício ou não, né? Então, eu concordo plenamente com o que ela falou, mas na minha visão particular, tem que ser, além do que ela falou, eu também preciso de um referencial corporativo para poder... Isso, eu também concordo com isso, Cadu. E foi que bom que ele fez essa pergunta, porque se eu fiz entender que engenharia... O Hélio Sayado. Você quer ler o que ele escreveu? Eu vou ler aqui, porque eu não li. Ele comentou: sou especialista em pontos de função, mas também sou cientista de dados, engenheiro de dados, machine learning. Não entendo como poderia mensurar previamente o esforço de um projeto de IA, porque o ciclo para encontrar o melhor modelo é desconhecido. Trabalhei em projetos onde poderia gastar 40 ou 100 horas para fazer determinada tarefa. Entendo que software é intangível, porém, no caso específico do desenvolvimento de um modelo estatístico, não é um caminho conhecido para encontrar o melhor modelo de previsão. Só para te comentar, Ellison, eu pessoalmente, minha empresa também, ela trabalha com modelos numa arena muito, muito específica, uma parte muito específica, são modelos de estimativas, né? De software. E um dos nossos clientes, ele tinha uma métrica que ele utilizava para determinar quantas horas nós gastaríamos naquele projeto, né? E isso já, veja, já tem essa calculadora faz 10 anos, né? Então, muitas vezes a gente não vê essa métrica porque ela não existe, mas é batata. Conforme fosse amadurecendo, conforme fosse sistematizando, ainda que haja incertezas, algum referencial vai acabar surgindo. Desculpa, Rose, estava só... Não, eu achei ótima a colocação dele, que bom que ele fez essa coisa. Eu concordo plenamente, e eu acho que você explicou muito bem, Cadu. Eu estou falando em termos análogos, o processo que a gente tem quando a gente está desenvolvendo produtos convencionais, no sentido de que a gente planeja o produto, a gente tem ali, seja qual for o método de delivery que você tenha, se é Kanban, se é Scrum, etc. Você tem um ciclo de desenvolvimento, as pessoas planejam entregáveis mais tangíveis ao longo do caminho para fazer aquele todo. Nesse sentido que eu estou querendo dizer que a gente tem um trabalho análogo de planejar esse entregável. E eu acho que o que a gente está falando, tanto no caso dessa previsibilidade, com muitas aspas, que eu concordo com o comentário do nosso amigo aqui, que é cientista de dados, que é muito difícil quando você está falando de modelos estatísticos, sim. E também o que você falou sobre uma métrica que extrapola o time, em ambos os casos a gente está falando de benchmark, de experiência acumulada ao longo de um tempo. Né? E isso que pode existir dentro do ambiente corporativo e pode existir, inclusive, dentro da comunidade de desenvolvimento. Eu vou dar um exemplo das métricas, né, do State of DevOps, né, das métricas que aquilo é um benchmark. A gente não...
olha, todo mundo não precisa pensar como deve ser, sabe, o tempo de recovery do meu time. A gente tem um benchmark experimentado, compartilhado pela comunidade de desenvolvimento há muito tempo, que nos orienta. Então, quando a gente está liderando uma área de tecnologia, essas métricas, esses benchmarks, eles aparecem e eles são relevantes para orientar o todo, né? Então, eu concordo com você que a gente precisa ter, quando você está olhando um todo, até para ver se coletivamente estamos avançando, mas isso acontece quando você tem as métricas específicas do seu produto, aquilo que é a especificidade da maneira que você faz, a tecnologia que você faz, isso vai surgir do seu coletivo, se não existir um benchmark de mercado que oriente, entende? O que eu não acho que é produtivo é a gente estabelecer comparações que não sejam com o próprio time, porque a gente cria às vezes as condições são totalmente diferentes, por exemplo, de um time para outro. Os desafios são diferentes, o tempo que aquele time está junto. Então, o que eu não acho que colabora muito é quando eu digo assim, o time X tá ruim porque ele não tem as métricas do time Y. E a história desses times é diferente e tudo mais. Então, como é que esse time está evoluindo, né, em termos de métrica ao longo do caminho? E você fornecer para todo mundo quais são os nossos a nossa baseline, como é que nós estamos coletivamente, ajuda todo mundo a evoluir e se comparar com esse coletivo. Então, eu quero sempre jogar para o coletivo isso, entendeu? Então, quando a gente está fazendo métricas, quando a gente olha para um time que a gente tem, a gente Até está porque olhando. toda métrica é imperfeita, né? Até porque Exato. toda métrica é imperfeita. Imperfeita no seguinte sentido, é uma abstração, não captura tudo, né? Não captura tudo. Então, o grande desafio da métrica é que ela capture, como você colocou muito bem, o valor, né? Que está Exatamente. sobre esse Exatamente. ponto que o Ellison colocou, tão cedo a gente não vai ter, porque está fluido, a coisa ainda está se consolidando, a coisa ainda está amadurecendo. Então, a métrica só vai surgir quando você já tiver uma certa estabilidade. Ainda que seja uma coisa que já tem muitos anos, como você comentou, né? Ainda que seja uma coisa que não é uma novidade, é um negócio que ainda, no contexto do mundo atual, no contexto desse boom que a gente sofreu, né? É um negócio que todo mundo está meio que se acomodando ainda, tá ainda meio que, pelo menos essa é a leitura que eu faço, né? Tudo que eu falo aqui, na verdade, é uma pergunta, no fundo, porque eu sou um curioso, né? Nesse particular. Eu acho que é isso. Tem muitas incertezas. Navegar na incerteza quando você está falando de tecnologias emergentes é normal. A gente precisa navegar nas incertezas e aí explorar a nossa capacidade de prever até onde é possível naquele momento, né? Então, eu estou neste momento desse produto e a agilidade nos ensinou isso muito bem, né? A gente já viu que a gente falhou miseravelmente. Eu vivi esse momento de você gastar só vou começar a linha de código a primeira linha de código quando eu tiver toda a documentação pronta. A gente já viveu isso. A gente já viu que isso não responde, isso não entrega valor, porque quando a documentação estava pronta já tinha mudado e a gente não estava nem no mundo hiperdigital quando isso aconteceu, né? Quando a gente fazia software assim. Então, no mundo rápido que a gente tem hiperdigital, a gente tem que ter uma capacidade de ir de maneira incremental e cíclica, amadurecendo as nossas entregas quando você está navegando em novos terrenos, quando você está navegando naquilo que emerge, porque a gente está desenvolvendo maturidade ainda, a gente está aprendendo, né? Então, por isso que ser estratégico, discutir, estabelecer e seguir evoluindo guarda-reios para proteger todo mundo, né? E ir fazendo experimentações até onde você consegue perceber, até onde, testando as suas hipóteses de valor, mas sempre articulando valor, é o jeito da gente navegar naquilo que emerge, né? E aí, em muitos casos, inclusive, se a gente não tem coragem de ir sozinho, vai junto, né? Então, inovação aberta está aí para apoiar quando você quer fazer uma experimentação, contar com outras empresas que estão querendo experimentar dentro de um assunto que é desconhecido para todo mundo. E aí tem todas as outras técnicas de lidar com inovação, com novidade,
com hypes e coisas desse tipo, né? Então, a gente está navegando nesse lugar e é preciso acalmar com as nossas expectativas de ter muita coisa concreta no início, porque no início não vai ter tanta coisa concreta assim. A gente tem que seguir observando, medindo, comparando como tem sido a nossa jornada em relação a isso, aprendendo. Porque se você também não registra nada, você não aprende, né? Esquece ao Sim. longo do caminho. Né? Então, acho que essa jornada aí de... Essa questão do aprendizado é mais um ponto onde eu acho que essa perspectiva corporativa é importante também. Porque senão o aprendizado vai ficar só local. Rosi, você é uma interlocutora assim maravilhosa. É muito bom conversar com você. Espero em alguma outra oportunidade, se você me der essa honra assim, a gente conversar sobre algum outro assunto, né? Ou até mesmo sobre esse assunto que é muito muito longo. São 9h12. Queria só abrir um espaço, se você quiser falar um pouco sobre a tua empresa, sobre o serviço que ela oferece, sobre como que ela pode ajudar aos clientes, né, a navegar nesse admirável mundo novo, né? Fica à vontade aí para falar o que você quiser. Então, gente, para quem não conhece a Totrix, nós somos uma consultoria, né, que integra estratégia, engenharia e design para entregar valor para nossos clientes. A Totrix tem mais de 30 anos no mercado, é uma consultoria nascida nos Estados Unidos, mas que está aqui no Brasil há mais de 10 anos. A gente está presente em mais de 14 países e dentre as coisas que a gente faz, a gente apoia clientes na construção de suas estratégias de negócio, de tecnologia e com todas as práticas de engenharia de software, né? Desde desenvolvimento de software customizado a plataformas de dados, enfim, experiências e jornadas de usuário. Então, quem tiver interesse, estiver precisando de apoio nesse caminho com inteligência artificial, pode procurar as redes da Totrix. Eu não botei aqui o nome é super complicado, mas pode me procurar também, me pingar no LinkedIn, que eu encaminho, a depender da necessidade, eu encaminho para a pessoa certa para escutar a questão de vocês e endereçar, tá? Então, meu LinkedIn vai estar aí, deve estar já no material aí da Fato, enfim, dessa live, então fique à vontade para contar com a gente. Eu vou perguntar para a Vanessa, não sei se... Porque tem muitas pessoas que têm uma certa reticência, né, de divulgar. Se não estiver, eu vou pedir que ela coloque, né? Mais uma vez, eu queria, com uma certa dor no coração, me despedir, né, e agradecer, porque para mim foi uma experiência fenomenal. Eu vou pedir para enviarem para você um exemplar desse livro aqui, que é o livro de engenharia de requisitos, né? Eu vejo que é um negócio que é atemporal, né? E cada vez mais a gente saber pedir é quase tão importante quanto saber fazer, né? Então, isso tem tudo a ver com essa questão dos requisitos. Depois você me conta se você gostou ou não. É um gesto mínimo, né, em agradecimento à sua participação. Eu me despeço das pessoas que participaram aqui, agradeço os comentários carinhosos aí que vocês fizeram, né? Bem, estamos aqui em contingência, né? Voltamos aqui em contingência, mas graças a Deus já estava acabando. Então, estou me despedindo de vocês e vou passar a palavra para a Rose se despedir e a gente encerra o nosso encontro. Um abraço, senhores. Gente, obrigado pela escuta. Eu espero que tenha sido bacana para vocês essa reflexão. É um bate-papo, né? Então, eu fiquei muito confortável aqui de conversar com o Cadu desde a nossa conversa preparatória. Então, eu espero que o conhecimento que eu tenho até aqui apoie vocês de algum jeito. E qualquer coisa, estamos nas redes sociais aí, à disposição para seguir conversando e amadurecendo a nossa maturidade como coletiva, né, sobre esses assuntos, para todo mundo fazer bons usos
da inteligência artificial nos seus contextos, com responsabilidade, com cuidado, que a gente precisa que a tecnologia nos sirva e não o contrário, né? Então eu espero que tenha chegado para vocês aí de alguma maneira bons pontos de reflexão a partir daqui. Não é um assunto que se encerra, é um assunto que continua. Eu acho que todo dia eu tenho que aprender uma coisa nova sobre isso. Então, que vocês também. Pelos comentários, certamente foi o caso. Senhores, Rosi, muito obrigado e a gente se despede agora. Um abraço, até a próxima.